Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos, estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa no qual mostramos um dos nossos jogos da coleção e ensinamos as regras, fazemos partidas completas ou damos nossa opinião sobre o jogo. E dessa vez vamos finalizar nossa série de vídeos do jogo New York 1901, lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Então fica aí para você saber minha opinião, mas já deixa o like, ative o sininho para você saber as novidades. Quando lançarmos um vídeo, você já está sabendo que a gente lançou um novo vídeo para vocês. E, por favor, veja na descrição desse vídeo, tem um link para a nossa campanha no Padrim. Dá uma olhada lá para você saber os benefícios de ser um apoiador da Casa Nerd LOL. Então fica aí depois da vinheta para saber a minha opinião sobre 1901. Primeiro falar sobre os componentes do jogo. O jogo tem um insert muito bom, ele encaixa direitinho todos os componentes e se você quiser manter os ziplock dos componentes, ainda dá para encaixar todo mundo ali dentro. Só tomar cuidado com as pecinhas de arranha-céus do jogo para você não amassar quando você estiver encaixando em cada espaço deles. A arte de Vincent Dutrait é excelente, eu adoro a arte dele. Ele trabalhou em Discoveries, The Journals of Lewis and Clark, A Ilha do Tesouro, e esse cara é fantástico. Eu adoro a arte dele, é aquela arte que não é realista demais para não tirar a graça do jogo, mas é realista o suficiente para dar uma elegância ao jogo, né? Sobre o design, Chenier Lascelles, eu fiz minha pesquisa, não vi nenhum outro jogo ligado a ele, então ele fez o New York 1901. E cá entre nós, eu acho esse jogo, vamos dizer assim, o Ticket to Ride, ele foi um grande marco como um gateway para os jogadores, né? Até hoje, né? Para novos jogadores. É bem simples, ele é elegante nas suas regras e fácil de aprender. E tem suas estratégias. E eu acho que o New York 1901 ele é em si um gateway para jogadores que têm um pouquinho mais de experiência e mesmo assim não são jogadores assíduos do hobby, de jogos de tabuleiros modernos. Então se você tem aquele seu amigo que curte mais pensar, fazer cálculos e não é só um cara totalmente que não conhece nada de jogos de tabuleiros modernos, ele conhece um pouco de jogos e por si só gosta de desafios, esse New York 1901 é uma ótima porta de entrada. Porque ele não vai ser simples demais para o seu amigo, né, a pessoa que está entrando, não achar besta jogos de tabuleiro, e ele ainda assim simples depois que você entende as poucas regras que ele tem. E você vê o trabalho também da arte do Vincent Dutrait, e o design gráfico do jogo é muito bonito e agradável aos olhos. Ele traz isso, é uma comparação eu acho interessante com o Ticket to Ride, que ele tem isso também no tabuleiro, tem um visual bacana, a distribuição das ruas de Nova York, apesar de eu não saber se ali é como é disposto mesmo, mas provavelmente os sentidos, né? Mas a Broadway, a Wall Street, mas eu acho que não deve ser daquele jeito mesmo. Interessante dizer que teve pessoa que assistiu nosso vídeo de regras e achou que a catedral era em 3D e estava doido para que eu passasse minha mão ali durante a explicação para confirmar se ela era 3D ou não. E ela não é tipo um 3D, né? Dá essa impressão. Então muito legal esse detalhe. Os componentes das arranha-céus, a ideia da construção dos arranha-céus é legal. Você tem que pensar tanto nas gerações tecnológicas e o timing para essas gerações tecnológicas quando você for colocar, como também não expandir demais, pensar em demolir para poder criar oportunidades de pontuação. E o fato de ter o desafio e as ruas de Nova York como ainda mais uma outra forma de você pontuar é muito interessante para termos estratégicos. Você não é só expandir. Tem as estratégias das ruas de Nova York que meio que faz com que você tenha um direcionamento. Por isso que eu acho interessante jogar já sem a variante do prédio inicial, porque dependendo das ruas de Nova York que você tira, tem algumas pessoas, dependendo da quantidade de jogadores, que se beneficiam do posicionamento de seu prédio inicial.
Então, tirando isso, fica já exposto ali. E aí você tem a estratégia de posicionamento, já pensando nas ruas de Nova York e nas esquinas, pegar os territórios de as locais de esquina para garantir tanto uma pontuação numa rua como numa outra rua. E os desafios também que eles, quando você escolhe, pega um desafio, ele transforma radicalmente como você vai pensar o seu jogo naquela partida. Então a rejogabilidade do New York 1901 também é muito boa, porque se você pegar o desafio do Rei das Gerações, e aí você vai ter 5 pontos para quem tem a maioria de bronze, quem tem a maioria de prata, quem tem a maioria de ouro, já é uma coisa que você tem que pensar durante a partida, porque vai ter momentos onde você vai ter que escolher. Porque não vai dar certo você querer pegar todas as gerações. Então vai ter um momento que você tem que escolher se é melhor disputar com aquele jogador ou abandonar essa geração porque o outro já ganhou aquela geração. Ou então pegar um desafio onde você ganha pontos pela quantidade de gerações que você tem. Aí muda o jogo. De um lado temos um que é uma disputa direta entre os jogadores, que nem com as ruas, então o jogo fica bem agressivo, tendo blocos, tendo posicionamento de trabalhadores só para não fazer a pessoa colocar na rua, ou então não fazer a geração, você ficar de olho no que eles estão demolindo para dizer agora essa geração é minha. E tem outro tipo de partida onde você mesmo construindo, que aí você próprio vai administrar qual a pontuação que você vai fazer. Então conseguindo os prédios, os arranha-céus de formatos diferentes, se todo mundo conseguir essa quantidade, beleza. Então, muito legal as possibilidades de jogatina. A rejogabilidade de New York 1901 é muito boa. O escalonamento dele para jogadores é bom. Você pode ver aqui como foi o jogo para 2 jogadores. Ele elimina os territórios rosas, então o tabuleiro diminui um pouco mais e então continua aquele acirrado entre os 2 jogadores. Para 3 ou 4 jogadores, aí sim que o jogo brilha no sentido de rapaz, quem vai ganhar? Porque ao mesmo tempo as pessoas ficam disputando entre si algumas ruas e é muito legal o fato de se der empate ninguém ganha, que aí isso traz uma tensão na disputa das ruas, porque o cara vai tá disputando com o cara ali, mas se você não garantir mesmo o seu posicionamento, você meio que, tipo, toda aquela batalha foi quase em vão, apesar de ter ganhado ponto por ter botado os arranha-céus. Mas aí fica essa tensão. E aí tem mais estratégias ainda, porque dependendo de como você elaborar a sua construção de arranha-céus, você pode fazer ações de demolir que criem 2 novos prédios. 2 novos prédios mais tarde, porque às vezes a pessoa está garantida que ninguém vai colocar ali porque só tem um prédio naquele espaço. Só que aí se você demolir de uma maneira tendo trabalhador suficiente, no futuro você pode conseguir 2 prédios onde havia só um. E aí você tem a posse da rua. Então tem muita estratégia. Fora o fato das 3 cartas de ação que tem são poderes legais para você ficar à frente dos outros jogadores, mas também você está abdicando de pontos. Então é muito importante essa dualidade. O que ele fez para deixar cada decisão, para você sentir cada decisão que você fizer, é muito legal isso, porque assim, beleza, você vai fazer isso, mas você tem certeza que vai fazer isso, porque você está abdicando de um ponto. O Tetris é outra coisa interessante do jogo, você criar os posicionamentos no tabuleiro de forma que você coloque os arranha-céus que você quer e fazer o combo do tipo criar bronze, depois demolir, criar prata, depois demolir, criar ouro, e sempre pensando nos desafios, né? Que você não vai querer fazer isso toda hora. Uma estratégia que eu vi que é necessário, que até agora eu não vi pessoas ganharem sem isso, são os arranha-céus lendários. Não tem para onde correr, até onde eu vi, você conseguir ganhar sem essa pontuação maciça que os arranha-céus lendários dão. Porque eles dão 12, 13, 10 ou 9 pontos. Isso dá um pulo para você bem grande na partida, né? A única coisa de decisão assim que eles tiveram que dá para entender depois, mas parece só feito para confundir, é o fato dos personagens não estarem ligados intrinsecamente às cores. E aí é estranho.
é no mínimo estranho. Assim, pra pessoa entender, demora um pouquinho, mas poderia ter feito de outra forma, né? Porque tem um personagem azul, só que você não vai ficar com as cores azuis. Você primeiro decide as cores suas, e aí depois você decide os personagens, que na verdade você nem está pensando na cor do personagem, está pensando no símbolo dele. Para o jogo básico você vai colocar seu prédio inicial ali. É um detalhezinho que pode confundir as pessoas, que poderia ter sido melhor trabalhado para tipo, deixar as cores, porque vai acabar acontecendo. O pessoal vai escolher as cores e vai escolher os personagens que combinam com essa cor. Mas assim, é um detalhe a mais onde se pode criar uma pequena confusão no jogo. Agora você percebe que, não sei se foi pelo timing de lançamento do New York 1901, ele não tem tanto destaque por aí. E eu acho que esse jogo, como eu falei, é um ótimo porta de entrada para jogadores que não são do hobby, mas gostam de estratégia, gostam de jogos que faz você pensar um pouco mais, não é tão simples. Do tipo de, não quero colocar ele no hobby de jogos tabuleiros modernos, mas com um jogo muito simples. Então, New York 1901 eu acho que é um ótimo porta de entrada. Tem quem discorde, né, mas que prefere o Ticket to Ride. A Ticket to Ride eu acho que eu não escolhi ele mais, porque eu estou meio que abusado do Ticket to Ride. E eu acho que New York 1901 preenche esse quesito, né? Arte bonita, componentes muito bons, um insert maravilhoso para você encaixar suas peças, ótima estratégia, rejogabilidade boa, a arte excelente do Vincent Dutrait e um jogo muito bom de decisões onde você tem que saber pesar se aquilo vai valer a pena para você ou não. Vale salientar um comentário que Denise fez, que ela gostaria que tivesse uma regra onde você pudesse demolir os arranha-céus dos outros jogadores. Para você ver o nível de Denise, né? Que ela gosta de um jogo bem acirrado. E eu achei interessante, na verdade, né? Não sei a parte de demolir, mas eu cheguei a ver imagens de promos com parecia a galera criminosa, mas aí seria engraçado ter. Agora o jogo poderia durar muito mais demolindo. Você fazer ação de demolir para as outras pessoas. Enfim, é um caso especial, mas aí ficaria, eu acho, muito take that, já por um jogo onde você fazendo um bloco e botando um trabalhador ali no lugar do outro cara, já é meio irritante para algumas pessoas, né? Então, pessoal, se você gostou de New York 1901, coloca aí nos comentários o que você achou do jogo. Se você não gostou, também coloca aí nos comentários para o pessoal que está procurando saber mais sobre New York 1901. Tem várias opiniões, tem a minha opinião, tem a sua aí embaixo nos comentários e a gente vai criando um conteúdo de qualidade e cheio de informações para as pessoas que vêm ver esse vídeo aqui da Casa Nerdlog, tá certo? Então, muito legal, New York 1901, veja no izinho as regras, a partida completa e até a próxima, pessoal. Tchau!